Tudo bem? Boa tarde para todo mundo que está no Brasil. Eu sei que aí é tarde, né, ainda. Boa noite para quem está na Europa, para quem está no mesmo fuso horário que eu. Para mim são 7 da noite, por isso que eu escolho fazer nesse horário, né, porque assim eu consigo também falar com vocês. Vocês estão me ouvindo? Tá sem som? A Inês está falando que está sem som. Tá bom? Tá. Talvez a Inês esteja sem som. Não sei. Se alguém mais não estiver me ouvindo, é só me falar, tá? Vocês podem conversar comigo aqui pelo chat, tá bom? Se vocês quiserem responder, escrever o que eu estiver falando, é só vocês colocarem aqui do lado, tá bom? Tá. Acho que tá funcionando também. Mas qualquer coisa, se falhar, se travar, é só me avisar. Que se a maioria tiver com esse problema, é porque o problema é com a minha conexão. Caso contrário, tenta sair e voltar de novo, tenta ver se o som tá ok, tá legal, tá bom? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Essa é uma troca que a gente sempre fazia lá no Instagram, né? Eu sei que é um pouco diferente fazer pelo Zoom, né? Pelo menos eu estou me acostumando ainda, mas o importante é a gente manter esse contato, é a gente manter essa conexão e poder acessar essas informações, né? Que o céu, que a astrologia nos fornece para a gente ter um mês mais tranquilo, eu diria, ou preparado para o que talvez possa acontecer ou surgir, enfim, na nossa vida. Eu não acho que a gente deva usar a astrologia para prever coisas ou para tentar controlar. Eu acho que a gente ainda tem uma visão muito controladora da astrologia, sabe? De querer usar para, deixa eu controlar tudo para ver se tudo dá certo para mim, se tudo vai a meu favor, se eu nunca vou ser surpreendida para a vida, né? Pela vida. Só que é muito gostoso, às vezes, também, a gente ser surpreendido, né? A gente ter surpresas, a gente receber alguma coisa ou acontecer alguma coisa que a gente não esperava. A questão é, quando é algo bom, positivo na nossa concepção, eu me alegro, eu agradeço, eu me sinto muito bem. Todo mundo é assim, né? E aí quando algo acontece que sai do nosso controle e não é tão legal, a gente sofre, a gente, enfim, se sente a pior pessoa do mundo, acha que o universo, que Deus nos abandonou. A gente precisa sair um pouquinho dessa ideia, né? Primeiramente, de se colocar nesse papel de se coisas boas acontecem, eu fico bem. Se coisas ruins acontecem, na nossa concepção, eu fico triste. Porque a gente sempre vai estar dependendo de fatores externos, assim. Eu sei que é algo muito desafiador de se pedir e principalmente de se tentar praticar. Não falo que para mim também seja, tá? Fácil, tranquilo. Eu tô só passando a mensagem, tá, gente? São coisas que eu lido também na minha vida. Mas para que a gente se coloque num lugar de, eu não diria nem de aceitação, né? Mas seria sim uma certa aceitação, mas de neutralidade, da gente entender que tudo está acontecendo de alguma forma alinhado com o que a gente está vibrando. Então, ao invés de simplesmente eu aceitar e falar isso é bom, eu me alegro, isso é ruim, eu fico triste, que a gente possa entender que é só a gente ajustar a nossa frequência para aquilo se manter, se for algo bom, né, que a gente se sinta bem recebendo e acontecendo com a gente, ou que eu possa mudar a minha frequência se eu quiser que aconteça algo diferente, que a minha vida mude, que é o que acontece com a maioria das pessoas, né? A gente quer muito mudar questões na nossa vida, quer muito mudar situações, mas a gente não entende que a gente está emanando uma determinada frequência. É como se fosse uma rádio. A gente está ouvindo lá uma música que a gente não está gostando, e a gente quer que essa música pare de tocar. O que a gente não entende é que essa rádio está dentro da gente, a música está vindo de dentro de nós, e que a gente precisa mudar a frequência
para que a música mude, para que a outra rádio possa ser sintonizada, tá? Então, isso é uma mensagem que, enfim, me veio agora, nem sei porque eu estou falando, mas eu sei que faz sentido para o que a gente precisa trabalhar esse mês, para o que a gente precisa acessar, talvez. Se veio, é porque é importante nesse momento, tá? Conforme eu for falando, se vocês quiserem conversar comigo aqui nos comentários, igual a gente fazia lá no Instagram, fiquem à vontade, por favor, tá? De conversar comigo aqui. Às vezes é um pouco estranha essa sensação de estar falando sozinha, porque no Instagram, pelo menos, ficava, né, as mensagens subindo ali na tela e eu sentia que eu não estava falando sozinha. Aqui já é um pouquinho mais estranho, mas vamos lá, eu vou falando, vou sentindo, e se vocês tiverem qualquer dúvida, se quiserem interagir, é só comentar aqui no chat aqui do Zoom. Para quem está no YouTube, está com um pouquinho de atraso, tá? Eu acho que demora quase 1 minuto para o que eu falo chegar para vocês. Então, eu não vou acompanhar o chat do YouTube. Eu vou pedir para quem sentir, quem quiser fazer essa troca, essa interação, pelos comentários, para vir aqui para o Zoom. O link está embaixo aí nos comentários do vídeo, assim você pode conversar comigo, mandar alguma pergunta se você sentir, tá bom? Eu não vou conseguir responder pelo YouTube. Então, eu vou ficar aqui só acompanhando o chat do Zoom, tá bom? Então, vamos lá, né? Já comecei com essa mensagem. Eu sempre preparo, escrevo muita coisa, mas depois surgem outras mensagens através de mim. Por isso que eu sempre crio os outros 2 conteúdos sobre o mês, né, que são mais da minha cabeça, entre aspas, que estão mais alinhados com o que eu vejo no céu, que eu analiso os aspectos, né, e daí eu tento colocar lá. O primeiro conteúdo é o podcast do Insight Timer, então eu já gravei semana passada, eu anotei tudo o que estava acontecendo astrologicamente no mês, falei um pouquinho da numerologia também, e eu fiz um áudio de mais ou menos meia hora, que acredito que até no meio da semana já vai estar disponível lá no Insight Timer, e amanhã vai ao ar no YouTube também, para quem prefere ouvir por lá, em forma de vídeo, né? Mas vai ser o áudio, então é um podcast, né? Só que no YouTube. Então amanhã já vai estar disponível e são informações mais alinhadas com a astrologia e com a numerologia. Eu analiso, né? Eu faço, gravo das minhas informações, né? Da minha análise interpretativa. Aqui eu sei que eu acabo sempre saindo um pouco desse tema astrológico e eu trago sempre mensagens que eu acabo canalizando. Eu sei que eu estou sendo inspirada a falar e que eu estou servindo como um canal, né, da luz, da espiritualidade, para trazer o que a gente precisa nesse momento. Então, eu desisti de falar sobre astrologia, de pegar o meu papelzinho para trazer aqui, e porque depois eu ficava com essa sensação que eu não tinha falado tudo. Então, o que eu sugiro? Que vocês façam essa junção dos 3 conteúdos. Vocês ouçam o podcast que vai ao ar amanhã no YouTube e no Insight Timer até o fim da semana, provavelmente. O post no blog que eu também já fiz, lá eu escrevo todas as datas, coloco também bem detalhado, tá? E aqui a gente acaba se inspirando mais de uma maneira intuitiva. Então, eu trago mensagens, eu falo o que eu sinto no meu coração, para poder guiar vocês e a mim também, né? Me incluo nessa caminhada, para que a gente possa ter um mês mais alinhado com as energias cósmicas, tá? Então, aqui eu começo puxando pela astrologia, mas eu nunca sei para onde vai, como hoje também já acabei de falar, né? Só eu ligar a câmera e já vem alguma mensagem nesse sentido. Então tá, né? Dito isso, o que eu posso dizer sobre o mês de março? Março, ele é um mês de fechamento de ciclo e abertura de um novo ciclo, porque a gente vai ter lá no dia 20 de março o ano novo astrológico. Para a astrologia, o ano começa agora. Então, dia 20 de março, a gente vai ter um novo início, uma nova abertura, um novo caminho para a gente trilhar. E isso é muito importante a gente ter em mente aqui. Eu não sei se vocês tiveram a impressão, e outra coisa interessante, né, e absurda que eu ia falar, esqueci, é que a gente já está no dia 1º de março. Vocês conseguem
perceber o que isso significa, que a gente já entrou no terceiro mês do ano de 2021, o tempo realmente está muito fluido, né? Está muito acelerado, de certa forma, ou a nossa percepção dele, né? E isso já demonstra muito o quanto o tempo é uma ilusão, o quanto o tempo é fluido, o quanto tempo, enfim, ele não é o que parece, porque apesar de a gente ter essa ideia de contá-lo, ele foge das nossas mãos. Eu não sei se vocês também têm essa impressão de que o tempo ele está o tempo todo fugindo da gente, né? Uma sensação muito estranha em relação ao tempo, né? Mas, enfim, dito isso, eu estava falando, agora me perdi o que eu ia falar antes de falar do mês de março, que já estamos no mês de março. Calma, que agora eu vou ter que pensar aqui um pouquinho, que eu me cortei e agora eu me perdi. Tá, eu estava falando do ano novo astrológico, né, dessa fase de fechamento de ciclo que a gente está vivendo, e inclusive eu vou fazer uma live sobre o ano novo astrológico, então eu não vou entrar aqui, tá? Não vou falar especificamente sobre o ano novo astrológico, porque é uma análise à parte que a gente tem que fazer do mapa, a gente vai entrar no ano de Vênus, então eu vou falar sobre tudo isso numa live especial que eu vou fazer lá pelo dia 20, tá? Ainda não decidi direito a data, mas eu divulgo por aqui, né? Pelo Telegram, enfim, minha newsletter também, para quem tá lá. Mas o que eu ia dizer antes, né? Que eu ainda não lembrei, mas eu vou falando e daí vai surgir, é que esse mês, por ser uma finalização, um fechamento de ciclo, a gente tem que lembrar que esse ciclo começou lá no último ano novo astrológico, que foi em março de 2020. E o que estava acontecendo, né, na nossa vida ou no mundo em março de 2020? A pandemia, né? A gente estava começando o primeiro lockdown, a primeira quarentena aí que a gente entrou, que foi global, generalizada, né, global, foi de maneira geral para todo mundo. Então, tenta pensar nesse ciclo que começou lá atrás e vem se estendendo até hoje. É esse fechamento que a gente está tendo, por isso que está tudo tão intenso. O que a gente não olhou, o que a gente ignorou, o que a gente não aprendeu, o que a gente não fez, o que a gente não evoluiu internamente enquanto sociedade, né? Meu foco é sempre pessoal, porque eu acho que é onde a gente consegue se responsabilizar mais e fazer a nossa parte com mais consciência, afetando todo o resto, afetando o coletivo, né? Ao invés de ficar exigindo de fora o tempo todo e não fazendo a nossa parte, né? Achando que é sempre outro que tem que mudar, melhorar, enfim, né? Mas pensa que é um fechamento desse grande ciclo. Tudo que aconteceu lá está sendo finalizado, está sendo fechado agora, ou pelo menos estamos sendo convidados a fechar, a fazer esse fechamento, a fazer essa revisão, essa reflexão do quanto a gente cresceu, do quanto a gente aprendeu e evoluiu nesse último ano. Então é importante, principalmente ali até o dia 13, mais ou menos, a gente focar nesse processo de fechamento, de cura, de finalização, tentando entender que a vida é um eterno fluxo, é um eterno movimento, e que sempre que a gente encerra um ciclo, a gente abre um outro. Sempre que a gente fecha uma porta, a gente abre uma outra porta. Na verdade, fechar uma porta já é abrir uma nova, né? Não tem como, a gente nunca vai ficar no que a gente acha, o que parece um limbo, que é uma coisa assim, que não tem começo nem fim, não tem entrada nem saída. Isso é uma sensação que a gente às vezes tem por não estar percebendo a porta que se abriu, por ainda estar apegado ao ciclo que se fechou. É uma impressão, né? É uma sensação que a gente tem porque a gente não conseguiu aprender, né, apreender, né, e aprender também todas as lições do último ciclo, ou entender que aquele ciclo acabou na nossa vida. E aqui a gente pode estar falando de qualquer coisa. Então a gente pode estar falando de um relacionamento, a gente pode estar falando de um lugar que a gente mora, que talvez não faça mais sentido para a gente, um emprego. Tenta imaginar se a gente nascesse, crescesse, vivesse, trabalhasse, enfim, casasse e fizesse sempre
a mesma coisa. Tem pessoas que conseguem ter esse tipo de vida, né? De nascer no mesmo lugar, ficar no mesmo lugar, trabalhar sempre no mesmo lugar, ficar no mesmo relacionamento, morrer e pronto, e acabou, né? Pensa numa pessoa que teve essa vida, e pensa numa pessoa que teve uma vida mais dinâmica. Não que a gente precise mudar o tempo todo e não que uma esteja certa e outra errada. É só para a gente pensar aqui, colocar sob perspectiva. Tenta colocar essas duas visões, essas duas pessoas, e tenta perceber qual delas teve mais experiência, né? Qual delas adquiriu mais experiência, qual delas viveu, qual delas teve mais experiências, adquiriu mais conhecimento, ou de certa forma, se a gente puder dizer dessa forma, evoluiu mais, né? Evoluiu por quê? Porque comparou, porque teve como olhar, falar isso foi legal, isso não foi. Claro que aí já é um julgamento humano, mas o que eu quero dizer é que ela teve oportunidade de vivenciar muitas coisas e muitas experiências. A nossa alma, ela está aqui na Terra, ela está vivendo nessa realidade para experienciar a vida, para viver experiências. E muitas vezes ela fica vidas e vidas e vidas para viver todas as experiências possíveis que ela possa viver, tá? E isso demora muito tempo, né? E ela fica muito tempo presa aqui na Terra, sendo que ela quer sair explorar outros lugares do universo, né? E isso é uma sensação que a gente tem às vezes. Eu não sei vocês, mas eu tenho que a gente está preso aqui, né? Que tem alguma coisa que a gente precisa fazer, que a gente precisa terminar, que a gente tem uma missão, entre aspas, para a gente poder se libertar, né? E poder viajar por aí. Eu, pelo menos, amo o universo, amo ver fotos do universo, assistir coisas do universo que viaja pelo universo, porque dá essa sensação de expansão, né? Essa sensação de que a gente é livre, pode vivenciar muitas coisas. É essa sensação para nossa alma. Nossa alma, ela é exploradora, de universos, exploradora de si mesma, exploradora de várias formas de vida sob a qual ela se apresenta, ela escolhe vivenciar essas experiências, né? Então, para o espírito, para a nossa alma, quanto mais experiências numa mesma vida, quanto mais coisas diferentes a gente faz, mais ela se sacia, digamos assim, mais ela percebe o que é bom, o que não é, o que é certo, o que não é, para a nossa concepção aqui, porque para ela está tudo certo sempre, são sempre experiências. Para a gente experienciar a dualidade, a gente precisa entender o que é quente, o que é frio, a gente precisa do bom e do ruim na nossa concepção. Então, quando eu venho para a terceira dimensão, quando eu venho para a polarização, né, para a dualidade, ela sabe que ela vai precisar do contraste para entender o absoluto, digamos assim, para ela entrar num consenso do que para ela faz sentido. Então, onde é que eu quero chegar? Que a vida, ela é essa eterna mudança, ela é esse eterno dinamismo, né? E que quanto mais experiências a gente se abrir para viver, para experienciar, mais a nossa alma vai se realizar, mais rápido ela vai se sentir satisfeita, digamos assim, e mais a gente vai poder se expandir cada vez mais. Agora, quando a gente se fecha numa ideia, numa história, numa situação, a gente está dizendo para a vida: eu não aceito a realidade das coisas, eu não aceito a ordem natural da vida e do universo. Isso está errado, né? O certo seria eu ficar sempre aqui, eu ser sempre assim e eu viver sempre essa situação. Mas isso é muito do nosso ego, da nossa identidade pessoal, digamos assim, né? Dessa pessoa que a gente escolheu ser. E nisso a gente se limita muito e a gente sofre muito. Por quê? Porque a vida, ela tem uma lei, é uma lei universal, é igual à gravidade. Não adianta você falar: eu não quero que as coisas caiam. Não vai acontecer assim, né? Tem um exemplo, enfim, que é bem difícil, né, até de falar, mas é real. A gravidade, se você jogar um bebê do chão, ou se ele cair sem querer, ele vai cair no chão, não importa se é um bebê ou se é uma bolinha, né? Isso é a lei, não tem escolha, não tem como. É a mesma coisa a lei da movimentação, do movimento, do ritmo, né? O movimento está sempre acontecendo, a Terra está sempre girando, e ela está sempre girando em si mesma,
girando ao redor do Sol, o Sol está sempre girando ao redor do Sol central, e todo o movimento está acontecendo. Então, vida é movimento. Se não houvesse movimento, não haveria vida. E aí a gente se ilude, e aí a gente sofre, porque a gente queria que as coisas fossem estanques, paradas, eternas, né? Mas sem o movimento, não faria sentido a gente viver essa experiência. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque a gente está vivendo uma grande fase de mudança, uma mudança muito brusca às vezes, mas uma mudança necessária para que a gente possa adquirir novas formas de viver a vida, a realidade. Se a gente pensar também na história da humanidade, se não houvesse mudança, a gente ainda viveria nas cavernas, a gente ainda estaria num nível de consciência muito baixo, não teria havido toda essa expansão, né, tecnológica, essa expansão de consciência das pessoas, a gente não teria a vida que a gente tem hoje, né, a vida maravilhosa que a gente tem hoje, de facilidades, de poder fazer tantas coisas, né, a gente ainda estaria preso em algumas outras questões que a gente ainda não teria evoluído. Então, movimento é evolução. E a gente precisa começar a dizer sim ao movimento, a dizer sim às mudanças. Porque quando está dolorido é porque a gente não está aceitando, é porque a gente não está entendendo o processo cíclico da vida. Tá? Então agora é o momento da gente aceitar os nossos ciclos, de a gente se abrir para eles, e a gente perceber que a gente tem o potencial de direcionar os novos ciclos a partir de agora. Quando a gente está muito preso a uma ideia, a uma questão, uma situação que a gente quer continuar vivendo, eu estou retraindo a minha energia e eu estou, de certa forma, sujeita às alterações da vida. Então, tudo o que está acontecendo no mundo é porque a gente estava muito arraigado em alguma questão, alguma situação, a gente não queria sair de um lugar ali em que foi necessário que a gente fosse chacoalhado, entre aspas, né? Enquanto sociedade, tá? E aí na vida de cada um, é o que cada um está vivendo, porque tem pessoas que foram muito afetadas, tem pessoas que não foram afetadas, tem pessoas que, pelo contrário, expandiram e evoluíram ainda mais. Então, tudo depende de cada um, da escolha de cada um. E agora, quando a gente começa a perceber, tá, eu honro a mudança, eu abraço a mudança, eu me abro para a mudança, eu começo a perceber que dentro de mim eu tenho poder, eu tenho potencial de direcionar essa mudança. Aí que entra a chave, porque a gente acha que as coisas acontecem para a gente, ou que acontecem com a gente, né? O que é mais desafiador ainda, né? Eu não tenho controle nenhum sobre as coisas que me acontecem, e muito menos sobre como eu reajo a isso, né? Tem pessoas que são tão fora do controle de si mesmas que elas também se descontrolam quando algo acontece. E a gente começa a perceber, quando a gente já está nesse caminho, quando a gente começa a entender como as leis funcionam, digamos assim, né, as leis universais, e a gente percebe que a gente tem o poder de direcionar a energia. Então, a palavra-chave de março, né, o que de certa forma a gente precisa focar, eu diria, né, e trabalhar esse mês é intenção. A palavra de março é intenção. Intencionar. O que é a intenção? É eu direcionar minha energia. Né? Então, enquanto a gente fica nessa maré, deixando que a vida me leve para lá e para cá, e que as coisas aconteçam comigo, né, eu vou ficar presa nessa questão. Se for uma coisa boa, eu fico feliz, se for uma coisa que eu considero ruim, eu fico triste. E aí eu estou sujeita a todas as questões externas, eu estou fora do meu poder, que é o poder de decidir para onde eu quero ir e como eu me sinto, não importa o que aconteça externamente, tá? Então é mudar o foco justamente do por que isso está acontecendo comigo, ou isso eu não quero, e começar a focar no quê? No que eu posso fazer,
né? Onde eu quero ir? Para que lado eu quero começar a olhar cada vez mais? E trabalhando ao mesmo tempo desapego, aceitação, tá? Mas não achando que as coisas acontecem com a gente porque a gente tem que sofrer, porque isso é karma, porque estou pagando alguma coisa, ou eu tenho que aceitar no sentido de eu não posso fazer mais nada. Não é isso, não é nesse sentido. Mas sim no sentido de, se isso aconteceu comigo, é porque de alguma forma a minha vibração estava alinhada com essa possibilidade, porque a gente tem infinitas possibilidades à nossa disposição. E aí aquilo aconteceu porque encaixou. Pensa como um velcro. Se chegou até você e se grudou ali, é porque teve a outra parte, que é a sua, né? E isso que é o que mais dói para a gente perceber, para a gente admitir, assumir, que é a nossa parcela, que é a nossa partezinha do velcro. Só gruda se tiver velcro, né? Então, num sentido energético, é isso que está acontecendo com a gente o tempo todo. Então, março, aí depois do dia 20, principalmente com a entrada do Sol em Áries, vai pedir para a gente se apoderar de si mesmo, se apoderar das nossas próprias vontades, das nossas próprias intenções de vida. A gente está aqui para viver uma experiência temporária, finita. Isso é fato, vai acontecer com todo mundo. A gente não pode ignorar esse fato. Por isso a gente está tendo tanta dificuldade em lidar com a morte hoje em dia, né? Porque ela está escancarada na nossa frente e a gente não consegue lidar com a nossa própria mortalidade, com a nossa própria finitude, né? Finitude humana, porque no fundo, quando você se conecta com a ideia de que você é um ser infinito, que você é um ser divino, que você vai muito além dessa vida material, aí sim você se aquieta, né? O coração, a alma se aquieta, porque ela se conecta com a verdadeira natureza dela. E isso que a gente precisa também ter em mente, tá? Porém, enquanto a gente estiver aqui, a gente precisa entender que a gente está aqui, então, para viver essa experiência, mas enquanto a gente estiver aqui dentro, a gente primeiro se esquece que a gente é Deus, que a gente é essa divindade, que a gente tem essa força criadora enorme dentro da gente, mas que a gente veio para essa experiência para perceber essa limitação, sim, mas também para acessar novamente esse poder, se lembrar que ele existe durante esse trajeto e criar. A gente é um ser criador e a nossa natureza é criar. Mesmo que você não trabalhe, eu acho que hoje a gente tem muito essa ideia errada de que tudo gira em torno de trabalhar. Então, criar é trabalho, eu tenho que criar alguma coisa que dê dinheiro, que dê retorno financeiro. Não, pelo contrário, criar é simplesmente pensar numa receita gostosa para você fazer hoje para sua família ou para você mesmo, é você ter um hobby, né, em que você desenhe, em que você pinte, borde, faça qualquer coisa, crie, né? E até a questão de fazer um exercício, de fazer alguma coisa de lazer, você está criando movimento, você está criando alegria, felicidade, sensação de bem-estar. Então, tudo é criação. E se a gente começar a perceber o que a gente está criando, a gente vai conseguir direcionar o nosso poder criador, porque de alguma forma ele está sendo acessado. Não tem como. A gente está criando o tempo todo. A nossa natureza é criar. Então, que nesse mês a gente perceba esses dois movimentos. O que eu preciso soltar, o que eu preciso me despedir, tá? Principalmente da nossa natureza vitimizadora, porque a gente tá falando da energia de peixes, e sim, o lado sombra de peixes é se sentir uma pessoa extremamente impotente, fraca, à mercê dos outros e da vida, é a gente perceber que isso não é verdade, que isso é uma ilusão, que isso é uma sensação que a gente pode ter adquirido, sim, de situações e experiências, mas que não significa que é real e que a gente precise mantê-la a partir de agora. Em algum momento, a gente vai ter que despertar para a nossa verdadeira natureza, para a nossa verdadeira grandeza, tá? E aí, a partir, né, depois do dia 13, a gente vai ter lua nova em peixes.
para a gente começar a sonhar, começar a despertar em nós esse poder intuitivo, criativo, essa conexão com a nossa divindade. E depois a gente vai ter, principalmente lá a partir do dia 20 de março, a força, o impulso necessário que a gente precisa para daí sim assumir esse poder que a gente tem, assumir a nossa centelha e começar a criar de verdade aquilo que a gente quer viver daqui para frente. Então vamos pensar que a gente vai fazer aquele planejamento que geralmente a gente faz no ano novo, né? A gente faz a lista lá de intenções no ano novo, na virada do ano, mas para a astrologia seria agora esse momento, é agora que a gente tem que fazer esse direcionamento, essa intenção do que a gente deseja viver de verdade na nossa vida. Quando a gente vive sem sonhos, quando a gente vive sem desejo, sem vontade, sem saber o que a gente está fazendo aqui, e assim, a gente nunca vai ter certeza de nada, mas a gente pode, assim, achar boas razões, bons motivos para a gente viver, simplesmente. E se a gente não tem, a gente precisa descobrir, a gente precisa encontrar, a gente precisa inventar, se a gente não acha que a nossa vida hoje pode nos proporcionar essa sensação. É uma questão da gente justamente acessar o nosso poder de criador, e inclusive criar uma razão para isso, criar uma razão para a gente estar aqui, criar uma razão para eu me sentir bem, mesmo que não exista nenhuma externa, porque na verdade tudo depende da gente, e não que dependa de meu esforço, não, depende de como eu vou direcionar a minha energia, como eu vou direcionar toda a minha força criativa, tá? Então, só para fazer um resumo aí, né, mas não tem muita coisa além de tudo isso. Eu acho que o momento é muito forte nesse sentido de fechamento, de finalização e de uma nova abertura. O céu ele está bem mais leve, está bem mais tranquilo em março. Isso é um ótimo sinal de que as coisas tendem a começar a se assentar. Só que vai depender, mais uma vez, do quanto a gente está assumindo o nosso poder, assumindo a nossa responsabilidade e vibrando numa frequência, primeiro, em que a gente acredita que é possível. Porque se a gente olha ao nosso redor, seja na nossa vida, seja para o mundo, e fala, nossa, como que eu vou sair dessa situação? Ou como que o mundo vai sair dessa situação? Não tem jeito, tá tudo perdido, tá tudo sem solução, é isso que vai acontecer. É isso que a gente vai atrair. São essas situações e essas possibilidades que a gente vai estar sujeito a viver. Então é importante a gente estar o tempo todo vibrando, escolhendo uma vibração mais elevada, e que essa vibração inclua a confiança. Confiar que as coisas vão sim melhorar. Porque a gente pode ser dois tipos de pessoa. A gente pode ser aquela pessoa que se considera realista, mas no fundo ela é pessimista, porque a vibração dela é deixar que o externo, o que está acontecendo naquele momento, defina o que ela está sentindo, o que ela está vibrando, né? E ela não entende que é o contrário, é a vibração dela que está criando essa realidade. E aquela pessoa que acredita que tá, por mais que o meu redor hoje me mostra essa situação e que talvez isso tenha, sim, relação comigo, com a minha frequência, eu acredito que é possível, sim, mudar. Eu acredito, sim, que as coisas podem sempre melhorar. Peixes traz muito essa frequência, esse arquétipo do sonhador. Claro que se a gente fica só lá sonhando, viajando, né, a gente não consegue de fato materializar, né, condensar essa energia em forma de matéria e viver isso na nossa realidade. Mas a gente precisa sim se permitir sonhar um pouco mais, porque se a gente pensar, né, na maioria das pessoas, elas estão muito na Terra. Elas estão muito arraigadas na questão material. E é isso que impede justamente que a vida delas seja melhor. Não porque, enfim, elas não acreditam, né, que é possível. Então, olha o sonho. O sonho é justamente você expandir a sua mente, a sua consciência e se permitir pensar além daquilo.
pensar que é possível, mesmo que eu não saiba hoje como, mesmo que eu não tenha as condições materiais, porque tudo começa no outro nível, tudo começa numa outra camada de consciência e de frequência, num plano sutil. Aqui é meramente o efeito de uma causa que não é daqui. E enquanto a gente achar que isso aqui é a causa, a gente vai estar preso nessa armadilha ilusória. E é isso que é importante a gente ter em mente também, tá? Peixes, ele traz muito essa questão da ilusão, da sensação de, sabe, tá perdido, não saber muito bem o que fazer, ou como vai ser, ou achar que as coisas estão muito fora do nosso controle, né? Só que a gente precisa começar a ir para o lado luz de Peixes, que é esse sonho, que é essa conexão, que é essa intuição e essa sensação de que tudo sim vai ficar bem. Claro que nesse momento a gente precisa fazer a nossa parte, o nosso movimento, tá? E é aí que entra a energia de Áries, depois para tirar a gente, né, desse mundo de devaneios, que muitas vezes é positivo quando a gente sonha coisas boas para a gente, tem boas ideias, se conecta com espiritualidade, com nossa própria energia espiritual, nossa própria essência espiritual mesmo, né? Nós somos essa energia e a gente vai fazer isso acontecer, a gente vai escolher vivenciar essa realidade sonhada nessa dimensão também, né? Só que quando os nossos devaneios eles vão muito para o pessimismo, para o negativismo, para o vitimismo, aí é até bom que não se materialize, né? Porque muitas vezes a gente pode sim cair em buracos que depois fica muito difícil de sair. E eu falo isso como uma boa pisciana que já teve vários buracos aí durante a vida, né? Mas eu posso dizer também que é possível sair deles, eu posso dizer também que é possível sonhar e principalmente que é possível realizar os seus sonhos da melhor forma. Eu acho que esse incentivo eu posso dar para vocês de uma maneira muito sincera e muito verdadeira, porque é possível sim, tá? Vocês têm alguma pergunta, alguma questão que ou não ficou clara, ou vocês queiram trazer, se quiserem comentar aqui no chat, para a gente conversar um pouco. De qualquer forma, eu não vou me estender muito, porque eu acho que resume bastante o que eu falei aqui até agora, porque eu também vou trazer mais sobre o Ano Novo Astrológico na outra live, então eu não vou focar muito nessa energia já de Áries, já do próximo ciclo, é mais essa energia de fechamento mesmo agora, da gente fechar com gratidão tudo que a gente viveu até aqui, mas também se permitir sonhar e abrir o nosso campo, expandir a nossa consciência para aquilo que a gente pode acessar. Eu acho que é treinar muito, muito, muito a nossa fé, a nossa confiança na gente mesmo, no nosso potencial, na nossa capacidade de sempre, 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 sempre melhorar. Eu acho que isso é a mensagem que eu quero deixar para vocês, tá? Mas como eu também já falei bastante lá no podcast das questões astrológicas, fiz o post, eu não quero ficar me repetindo para não ficar muito chato e cansativo e ficar o mesmo conteúdo nos mesmos lugares. As minhas inspirações aqui foram essas, e eu acho que elas são muito, muito profundas, então, por mais que tenham sido enxutas, eu diria, elas são o que a gente precisa assimilar para esse momento que a gente está vivendo. Março, ele pode ser sim mais leve se a gente se permitir soltar todo esse peso, se a gente se permitir fazer diferente, pensar diferente, mudar algum aspecto em nós que talvez seja essa pontinha do velcro que eu falei, esse lado do velcro que está deixando as coisas negativas na nossa concepção grudarem, tá? Não tem como, gente, se eu estou vibrando aqui, não tem como algo que está aqui em cima vir aqui, ó, não se encontra, não se encontra. Então, o que você precisa fazer?
Se está acontecendo alguma coisa que você considera ruim e negativa, é porque você está no mesmo nível de frequência dessa coisa. Você precisa elevar um pouco essa frequência para daí sim começarem a acontecer coisas muito elevadas e muito positivas com você, tá? Eu sei que é desafiador, mas eu acho que a primeira coisa é a gente assumir e admitir que talvez dentro da gente exista uma parcela de medo, exista uma parcela de insegurança, às vezes não é algo negativo no sentido de, eu sou uma pessoa horrível, não é isso, apesar de sim, todos nós temos uma parte nossa sombra, que julga, que critica, que tem inveja, isso é humano, isso não é da alma, tá? Isso é do nosso aparelho físico, e se a gente nega essa parte nossa e a gente aponta o dedo para o outro, porque ele faz isso, porque ele é assim, a gente está querendo dizer, eu sou assim e eu não admito, eu sou assim e eu não aceito, e eu não gosto dessa parte minha, então isso no outro me incomoda demais. Então também é um trabalho muito sério que a gente precisa começar a fazer. Tem pessoas que preferem se manter na posição de vítima porque é mais cômodo para elas. Pensa bem, entre você ser a pessoa boazinha, que sofre, que todo mundo faz mal para você, e você ser a pessoa má, que é a que todo mundo aponta o dedo, porque olha como ela é horrível, olha como ela faz essas coisas, qual que você prefere? Qual que você acha que traz a sensação de ser acolhida, de ser amada, que talvez essa pessoa não tenha de outra forma? Né? Então, olha quantos mecanismos estão por trás daquilo que a gente está vivendo, das situações, das dinâmicas que a gente está vivendo na nossa vida, e a gente nem percebe. E a gente acha que aquilo é porque é. As coisas são assim, as pessoas são assim, a fulaninha fez isso comigo e é assim mesmo, e eu sou essa vítima, mas a gente não percebe que a dinâmica no fundo, inconscientemente, pisa em mim, né? Me trata mal porque assim eu vou me sentir vista, eu vou me sentir olhada e acolhida por outras pessoas. Mas para eu ser essa pessoa, eu preciso de alguém que venha me fazer mal, né? Então tem muitas coisas aí por trás dessas questões e a pessoa ela precisa de certa forma primeiro admitir, né? E eu já falei isso aqui algumas vezes, mas em algum momento da minha vida, eu tive que admitir que eu gostava de sofrer. Eu tive que admitir, eu era viciada em sofrimento, eu era daquelas que colocava música no rádio e ficava chorando. E às vezes eu nem sabia por quê, mas eu gostava, aquilo me fazia sentir viva. Tipo, enquanto eu estava lá me debulhando em lágrimas, aquela sensação que vinha depois de alívio, sabe? De, nossa, como eu estou bem agora, né? É como se fosse uma droga mesmo. Então, tem vários mecanismos acontecendo na nossa vida que a gente nem percebe. Várias lavagens cerebrais também. A nossa mente, ela é totalmente suscetível, ela é totalmente moldável. E existem muitas forças, né? Muitas instituições, muitas realidades ao nosso redor que se beneficiam da nossa inconsciência, se beneficiam da nossa depressão diária, da nossa sensação de não ser o suficiente, da nossa necessidade de consumir. Então, a gente precisa perceber quantos mecanismos inconscientes estão nos governando o tempo todo. Então, despertar, evoluir, expandir a consciência envolve você sair desses mecanismos. Primeiro passo, tomar consciência de que alguma coisa está errada, de que alguma coisa não está legal ali nas dinâmicas que você vive, e depois perceber, né? Perceber que você está fazendo parte de uma engrenagem, né? E que você não quer mais ser essa peça nesse teatro, você não quer mais ser aquela pessoa que, enfim, está lá vivendo aquela dinâmica em determinadas situações ou com determinadas pessoas na sua vida. E aí você começa a perceber as dinâmicas que estão acontecendo e você decide quebrar a corrente. E é nesse momento que é importante a gente ter apoio, que é importante a gente ter ajuda, que é importante a gente buscar ajuda. A gente não precisa resolver tudo sozinho, fazer tudo sozinho.
E mesmo que você não tenha condição financeira de pedir ajuda, de fazer uma terapia, peça ajuda para os seus anjos, peça ajuda para os seus guias, se abra para a força invisível, que é mais real do que você imagina, te ajudar e te conduzir e te guiar de alguma forma, porque a mensagem, a resposta, a ajuda vai vir. Eu tenho certeza disso, eu posso dizer isso com toda a certeza do universo para você. Então, quem está nesses processos, quem está vivendo esse tipo de situação, acolhe com carinho tudo o que eu falei, tá? Se precisar, ouve de novo depois a reprise, entende, acessa isso aí dentro e faz esse movimento, porque quando a gente está aberto, quando a gente está pronto, vai aparecer. É aquela velha história, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre ele aparece. Quando a gente está pronto para mudar, a ajuda ela vai aparecer. Os direcionamentos, os sinais, as sincronicidades vão começar a acontecer, tá? Então, é com essa mensagem que eu queria fechar a nossa live, porque eu ainda quero fazer meditação, tá? E eu não quero que fique tão longo e nem tão cansativo para vocês, para eu ficar também aqui me repetindo, né, em tudo que eu já falei, tá bom? Então, só me falem aqui se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão, se está tudo ok, se a gente pode fazer a nossa meditação para a gente fechar o nosso encontro aqui. Me falem se fez sentido para vocês, se teve alguma coisa que talvez ressoou mais, que ajudou você de alguma forma nesse momento, que tem a ver com o que você está passando. Espero de verdade que vocês possam ter um mês mais leve, mais tranquilo. Eu acho que vocês vão perceber essa mudança na dinâmica da energia, sabe? Que vai dar, assim, como se tivesse apagado, assim, uma agitação interna, uma agitação até externa, né? Que é tudo um reflexo do que está acontecendo em todas as esferas, digamos assim. Vocês vão perceber que vai dar uma apagada, assim, vai dar uma sentada. Só que nesse momento não é hora de você falar assim, tá tudo bem, eu vou manter aqui, né? Então é como se viesse uma onda, estivesse tentando te tirar de onde você está lá agarradinho, você conseguiu agarrar, ficou ali. Agora vai parar de puxar. E aí você fala assim, que bom, agora eu vou ficar aqui mesmo. Tipo, aí em vez de você aproveitar esse movimento de algo ser retirado com força, com dor, e você fazer esse movimento de levantar e sair, se você escolher ficar ali, em algum outro momento do ano, da vida, vai vir outra onda. Porque lembra que eu falei? A vida é movimento. A vida é esse constante fluxo, tá? Então, quanto mais a gente busca viver alinhado com os nossos fluxos naturais, mais as coisas são leves para a gente, mais as coisas acontecem numa direção que mostra o nosso crescimento, sabe? Em todos os sentidos, em todos os níveis. É uma coisa muito real e muito palpável, inclusive, tá? A gente não está aqui para sofrer, a gente não está aqui para viver em dor, em sofrimento, a gente não está aqui para aprender pela dor. É uma escolha da inconsciente, inclusive, quando a gente resiste a esse fluxo, a essa mudança, tá bom? Que bom, gente. Fico feliz que tenha ajudado vocês de alguma forma. Então, agora, vamos fazer uma meditação para a gente se alinhar, para a gente ancorar essa energia. Eu acho que vai ser bem interessante para a gente poder acessar uma energia curadora, uma energia cósmica, que eu gosto sempre de trazer aqui, de oferecer para vocês essa oportunidade. Eu vou só colocar a musiquinha aqui. Preciso só que vocês confirmem se o áudio tá bom, se tá numa altura boa para vocês. Se vocês puderem colocar para mim, se tá ok, se tá muito alto, se tá muito baixo, se tá gostoso para ouvir com a minha voz junto, né? Porque a música tem que ficar de fundo, né? Tá ok? Perfeito.
Comece a se conectar com a sua respiração, com a sua presença, habitando o seu corpo, com a minha voz, guiando e conduzindo você nesse momento. Respire e comece a trazer de volta todo o seu campo para o aqui e para o agora. Vá deixando todos os pensamentos, as preocupações, os barulhos externos. Deixe tudo isso de lado e se concentre, se conecte apenas no momento presente, na sua respiração e no som da minha voz. Respire e sinta que a sua respiração vai se acalmando, vai se apaziguando. Tudo o que você mais precisa está neste momento, no aqui e no agora. Essa é a sua única realidade, a sua única oportunidade de mudar a sua vida, de ter uma experiência alegre e construtiva. O momento presente é tudo o que existe. É nele que você tem que se concentrar, por mais desafiador que ele seja ou esteja neste momento para você. É nele que se encontram todos os potenciais, toda a força, toda a coragem que você precisa para movimentar a energia, mudar a sua frequência e acessar outras realidades possíveis. Respire e sinta que você está completamente conectado e conectada com o momento presente. Esse é o seu verdadeiro ponto de poder. E você está aberto e aberta para se conectar com ele. Respire. Sinta que seu corpo agora está completamente relaxado, tranquilo, entregue a este momento, a esta experiência de profunda conexão e libertação da sua verdadeira força criativa, que já está disponível para você. Visualize-a sob a forma de uma luz no centro do seu peito. Uma luz que pode parecer tímida no primeiro momento, mas que conforme você vai concentrando a sua atenção, ela começa a crescer e se expandir, se tornando um pequeno sol no centro do seu peito. Essa é a sua força de vida. Essa é a sua verdadeira consciência, a sua verdadeira presença, que está apenas temporariamente habitando este corpo. Quando ele perecer, ela continua e segue sua jornada pelas dimensões de realidade que escolher viver. Ela é sua força, sua verdadeira companhia em todos os momentos. É
com ela que você deve se conectar cada vez mais, sentindo toda a potência que te habita, toda a força de criar a realidade que você deseja e merece viver. Inspire. E imagine agora ao seu redor uma luz azul, uma bola de luz que vai te envolvendo e vai protegendo o seu campo, protegendo esse trabalho, para que ele aconteça de uma maneira leve, tranquila. Você está totalmente protegido, protegida, amparado e amparada a todo momento. Não só enquanto fizermos esse procedimento, essa liberação, mas por toda a sua vida. Imagine agora chama violeta vindo do centro do universo, atravessando todo ele, vindo na sua direção, na direção do planeta Terra, uma velocidade muito acelerada. Vai entrando no campo da Terra, atravessando todo o céu, e vai entrar pelo telhado, pelo topo da sua cabeça, e vai limpar com a sua força, a sua energia, o seu chakra coronário, a abertura que traz para você essa energia cósmica. Se houver algum bloqueio que impeça você de acessar toda a sua divindade, toda a energia disponível para que você se sinta protegido, amparado, conectado a uma força maior que você, esse bloqueio vai sendo dissolvido agora por essa energia poderosa e transmutadora. E essa chama vai entrando e dissolvendo também qualquer bloqueio que exista no seu chakra, no terceiro olho, no centro da sua testa, que possa impedir você de acessar a sua verdadeira conexão, intuição. Que essa chama também faça uma limpeza na sua mente, no seu campo mental, em todas as ideias obsessivas, desqualificadas, todos os pensamentos limitantes e negativos que possam estar atuando sobre o seu campo. Ela vai limpando toda a lavagem cerebral que foi feita, todo sentimento que se transformou em pensamento de menos-valia. Vá sentindo e agradecendo por essa limpeza do seu campo mental, que vai ativando ao mesmo tempo a sua intuição, a sua conexão com a força divina, com a sua capacidade de ter bons pensamentos, de ter confiança no que a sua mente traz para você, porque agora ela está conectada ao manancial puro de pensamentos, intuições e criatividade. Se sente como se mergulhasse num lago de águas cristalinas e que pudesse ver tudo que passa embaixo dele, todos os peixes, toda a vida marinha, seu próprio corpo imerso nessa água. É essa sensação de clareza que você vai acessar a partir de agora.
Essa chama, essa energia vai descendo e vai limpando agora o seu chakra da garganta. Toda a região da garganta vai sendo limpa, transmutada, para que você possa se comunicar em verdade, com clareza e com facilidade. Para que as palavras que saiam da sua boca sejam a mais pura expressão do amor, da bondade e da verdade. E que as suas palavras possam expressar uma conexão profunda com o universo, com as boas ideias, com as soluções que você precisa para a sua vida. E que você possa estender essas soluções para aqueles que precisam. Que no lugar da crítica saiam palavras de amor, de apoio e cheias de soluções. Sinta que vai ficando mais fácil se expressar o que você sente, o que você pensa. Quando seus sentimentos e seus pensamentos são puros, são elevados, sem culpa. Se em alguns momentos eles não forem sempre nessa frequência, não estiverem sempre nessa frequência. Isso é ser humano. E agora essa luz, ela vai descendo para o seu chakra cardíaco e vai limpando todas as dores e mágoas guardadas, ativando esse sentimento de compaixão pela sua humanidade e pela humanidade das pessoas ao seu redor. Você entende que estamos todos aqui vivendo num nível de consciência limitado e que isso faz parte da experiência, faz parte do aprendizado. E por isso você solta todas essas dores e mágoas e bloqueios. E você se conecta com a sensação do perdão, da aceitação. E você vai ganhando força para fazer diferente, para escolher diferente, para viver diferente, daqui para frente. Imagina que essa luz vai descendo, vai limpando também os outros chakras. Vai ancorando a sua energia numa frequência extremamente positiva, profunda, amorosa. Você sente como se ela fizesse uma limpeza profunda dos seus apegos, dos seus receios, das suas preocupações. Tudo isso vai sendo purificado, liberto, dissolvido nessa luz curativa e curadora. Inspire, vá sentindo mais clareza, mais conexão. Imagine no topo da sua cabeça uma espécie de antena parabólica, receptora, captadora de energias cósmicas, que gira rapidamente numa espiral de luz, no sentido horário, promovendo essa constante limpeza, a mesma que acabamos de fazer agora. Ela vai continuar fazendo esse trabalho de limpeza e reconexão com uma energia elevada, com a sua intuição, com a criatividade, que agora pede para ser colocada em ação.
Sinta a motivação surgindo, sendo ativado em você. Sinta essa força criadora que te representa, que é a sua natureza original de ser, sendo despertada e ativada neste momento. Você vai se sentindo livre de todo medo, de colocar essas ideias em prática, de criar e honrar a sua natureza criadora. Você sente confiança e otimismo. Você se sente parte de um universo imenso e infinito. De um universo extremamente amoroso e que propicia todas as condições necessárias para que todas as almas, todos os seres vivam o seu livre-arbítrio. E ciente disso, você escolhe conscientemente a partir de agora usar o seu livre-arbítrio para criar coisas extremamente positivas e elevadas na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Criando, assim, um efeito borboleta, um efeito de cascata com todos ao seu redor, até chegar no nível coletivo, no nível da humanidade como um todo. Respire. Visualize agora uma luz dourada, branca, pura, cristalina, vindo do centro do universo em direção à Terra. Vai entrando por esse recipiente aberto no topo da sua cabeça. Vai banhando o seu corpo com a energia mais pura que existe. Isso traz uma sensação de paz, de conexão, de alinhamento com a sua verdadeira essência, com a sua verdadeira natureza de ser. E você se sente pronto e pronta para abrir os olhos e seguir em frente de uma maneira completamente diferente a partir de agora. Você está pronto e tem todo o apoio que precisa para isso. Sua capacidade é ilimitada. Sua força é maior do que você imagina. Se conecte com ela agora, sinta de onde ela brota, de onde ela vem, e perceba que ela está à sua disposição para mudar qualquer situação, para direcionar a sua realidade de acordo com a sua intenção clara de viver uma vida mais elevada. Respire, agradeça, solte o peso e sinta a leveza, flua com a energia que corre pelo seu corpo agora. Vai sentindo que ela vai criando raízes que saem pela sola dos seus pés e vai aterrando você no planeta Terra, trazendo essa oportunidade de ancorar energia e de materializar coisas lindas na sua vida. Respire, comece a voltar a sua atenção, sua consciência para o momento presente, para o som da minha voz, para o seu corpo.
Vá sentindo o seu corpo como um todo. Vá voltando a sua atenção para a sola dos seus pés, para os seus dedos, das mãos e dos pés. Comece a movimentá-los lentamente. Respire. Vá voltando a atenção para o seu corpo. Pode mexer os seus ombros, seu pescoço. Gentilmente vai despertando a sua consciência para esse espaço físico, para aqui e para agora. E quando sentir, pode abrir os olhos, pode voltar a sua atenção para o momento presente. Tudo bem por aí? Como é que vocês estão? Como é que foi para vocês esse momento, essa conexão? Se quiserem me escrever aqui, se quiserem conversar comigo, agradeço pela presença de vocês, de coração, de verdade. E desejo para vocês um lindo mês, um mês cheio de coisas boas, que vocês possam de verdade levar essa sensação, esse poder com vocês durante todo o mês, porque é como se fosse uma grande abertura que vai acontecer para que a gente possa entrar numa linha do tempo, num lugar em que a gente vai materializar as nossas intenções. A gente está sempre materializando, seja o que a gente intenciona, seja o que a gente mais teme, seja as nossas preocupações, a gente não consegue fugir da materialização, a gente está criando a nossa realidade o tempo todo. A questão é tomar consciência disso e fazer esse direcionamento com a nossa intenção, com a nossa energia, tá? E eu espero de verdade que essa meditação, que esse ancoramento, né, dessa energia, essa limpeza, eu senti que a gente precisava limpar um pouco essas vias, esses canais de energia que impediam a gente de acessar a nossa intuição, nosso poder, a nossa força criativa, e foi isso que eu fiz, né, essa limpeza. Então, se vocês puderem fazer durante o mês, quando sentir que tá meio pesado ou não está conseguindo, de certa forma, intencionar, sabe? Não está conseguindo ter soluções, ideias para as coisas que vocês estiverem vivendo, tá? Então, é bom se vocês sentirem de fazer novamente. Depois eu vou transformar ela numa meditação sozinha, né? E daí eu posto ela sozinha para vocês conseguirem acessar com mais facilidade, tá bom? Então é isso. Então eu fico por aqui. Desejo para vocês um excelente mês, um mês maravilhoso. A gente segue por aqui. E dia 20 ali, perto do dia 20, eu não sei ainda se eu vou fazer bem no dia, porque vai ser um sábado, né? Mas eu vou deixar todas as informações lá no meu canal do Telegram, tá bom? E vou mandar pelo e-mail também, tá? Então, quem sentir de estar lá, nesses canais onde eu fico mais agora, né, que eu não estou mais no Instagram, eu convido vocês a fazerem parte, que daí eu vou deixar todas as informações sobre a próxima live. Em relação à minha agenda, eu esqueci de falar, então vai ter a live, dia 20 mais ou menos, e também vai ter um workshop dia 13 de março, bem no dia da lua nova em Peixes, com Sol e Lua ali intensificando toda essa energia, para falar sobre canalização, para a gente aprender a canalizar, se conectar com os nossos anjos, nossos guias, enfim, os seres que estão em outras dimensões. Então vai ser bem especial, vai ser bem profundo também. Então convido quem sentir de estar comigo lá, vai ser dia 13,
tá bom? No sábado eu fiz um último workshop falando sobre a nova era, a diferença, né, da era de aquário com a nova era, se é mesmo a mesma coisa ou se tem algumas diferenças ali que eu senti de trazer. Então vale a pena também, tá disponível já, né, para quem quiser assistir. E o dia 13 ainda vai ser ao vivo, tá bom? Então também vou deixar todas as informações nos meus canais aí, tá bom? Então é isso. Beijo enorme para vocês, no coração. E a gente se fala, a gente segue juntos nessa jornada chamada vida. Tchau, tchau.